Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Papo de Máquinas. Eu sou Caio Corraine, apresentador do programa, e agora em 2024 a gente mudou um pouquinho as coisas. Eu vou estar junto contigo de 15 em 15 dias, separando um pouco as nossas conversas entre a parte de logística e também a parte de construção e agro. Hoje a gente vai falar sobre a importância das máquinas pesadas nos órgãos públicos, afinal de contas, não é só construir, mas também manter. Então, vamos para essa conversa? Começando aqui com os meus dois queridos convidados, que alegria que é ter novamente aqui comigo o Luiz Bertoncello, que é supervisor de engenharia da Brasif. Luiz, seja muito bem-vindo, querido, de novo aqui conosco. Opa, tudo bem? Excelente. Agradeço a oportunidade aí mais uma vez, vamos bater um papo legal hoje. E também aqui com o Renato Germano, que é gestor de infraestrutura de Várzea Paulista. Renato, fala um pouquinho pra gente, assim, sobre a sua trajetória, fala um pouquinho das coisas que você desenvolve aí sendo o gestor de infraestrutura de Várzea. Caio, muito obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar ao lado aqui do Luiz, que sabe tudo sobre máquinas. Eu sou gestor de infraestrutura e obras públicas do município de Várzea Paulista, estou no cargo há 11 anos, mas tenho uma experiência aí já de quase 27 anos no setor público. Antes da prefeitura, eu trabalhava nas obras do governo do estado, principalmente nas obras do Rodoanel, onde eu convivi muito com máquinas e veículos pesados, e muitos deles da Brasif. Exatamente. Vamos começar então aqui o papo, gente? Eu queria que vocês, entendessem, assim, para quem está nos assistindo nesse momento, eu queria explicar para vocês, assim, quais são as modalidades ou tipos de serviços realizados pelo órgão público, né? Então, eu acho que é interessante a gente começar o nosso papo dessa forma. Renato, você consegue, dar essa contextualização para quem está assistindo a gente? Olha, a contratação de veículos e máquinas pesadas no setor público é algo um pouco difícil, né? Até mesmo porque, por conta da licitação, a gente não pode incluir marcas, mas o setor público ele tem a necessidade de máquinas e veículos bons. Infelizmente, a gente não consegue colocar, por exemplo, a marca Case, mas a gente consegue colocar a potência, tudo aquilo. As características. O Luiz pode explicar melhor. Isso eu acho, na minha opinião, que deveria mudar para que o setor público pudesse realmente ter máquinas e veículos com qualidade, como é na questão da Case. E dentro do nosso município, nós fazemos locações, locações para fazer a manutenção da nossa cidade, que é muito importante, porque sem esse tipo de equipamento é difícil de manter a zeladoria, né? Porque a gente executa obras, mas também faz a zeladoria do município. E manutenção, né? E os equipamentos são muito necessários para isso. Exatamente, afinal de contas, uma cidade, beleza, você vai, faz a obra, constrói o que tem que construir, depois de pronto você precisa manter. Por exemplo, a gente precisa manter os córregos limpos, desassorear, onde nós precisamos de uma escavadeira hidráulica adequada para fazer essa limpeza. Então ela é muito necessária, muito, mas muito mesmo. Eu acho que tem essa questão da regra, de fornecimento, de compras para os órgãos públicos, até uma regra que visa até a ampla concorrência de todos os fabricantes, de todos os equipamentos comercializados aí no nosso país. Mas, por um lado, a gente tem também depois toda a dificuldade, manutenção, disponibilidade de peça. Acaba-se tendo uma regra que lá na frente atrapalha no produtivo do equipamento mesmo. Então, às vezes, vou buscar o equipamento mais barato que existe no mercado. Mas e o pós-venda para que eu mantenha aquele equipamento em boas condições, operando? Então, às vezes, é aquela regra que deixa o barato, ou muito barato, porque barato as nossas são também, mas o muito barato se torna caro pela improdutividade, pela dificuldade de manutenção, não tem um profissional capacitado, não tem equipe ali de prontidão, para atender quando ocorre uma avaria ou quando ocorre as necessidades de revisão. Então, assim, é uma regra que acaba sendo complicado. E essa regra, na minha opinião, que estou há 11 anos lá à frente, prejudica muito. Porque se você tem uma marca como a Brasif, que nós temos na região, se a gente pudesse contratar direto, o atendimento, o fluxo seria muito melhor.
a qualidade do serviço seria muito melhor. Então essa regra da licitação, é claro que ela é uma regra a nível nacional, mas a nível municipal às vezes acaba prejudicando. Às vezes o município vai lá, consegue comprar uma máquina teoricamente bem mais barata, mas aí pega nesse problema futuro, que é a questão da qualidade das peças, enfim. E no início da sua fala, Renato, você menciona, né, querendo ou não, um tipo de máquina específico, né, para uma função que é muito importante justamente para essa zeladoria e tudo mais. E Luiz, eu queria aproveitar que, né, a gente acabou citando aqui um equipamento, mas só para reforçar, de uma maneira geral, quais são os principais equipamentos utilizados em cada operação dessa que a gente tem aí, por exemplo, no município? A manutenção e as obras públicas, elas são muito grandes, né? Então, demandam hoje todo o nosso portfólio de equipamentos. Acho que o mais comum, né, a número 1 aí para todo órgão público, para toda grande obra, é a retroescavadeira. A gente tem aí 2 modelos hoje no mercado, um modelo com 2 versões, né, que é a 580N, Series 2, e aí nós temos o modelo HD, que é a versão mais completa, e nós temos a 575. A retroescavadeira é um equipamento muito versátil, então ele faz carregamento, faz escavação, né? No caso de municípios, a gente trabalha muito aí com parte de tubulação, né? Então toda a infraestrutura para pavimentar uma rua. Pensando na questão de pavimentação, então eu tinha lá a retroescavadeira trabalhando, trabalhei toda a parte de tubulação, o Renato é perito em obras, até vai falar mais tecnicamente sobre a obra, mas depois vem a motoniveladora, que nós vamos ter 845, 865, para limpeza de córregos, né, para limpeza de represas, a escavadeira, e aí nós temos CX120, CX220, CX320, e eu acho que um equipamento que é muito, muito usado, até pelo tamanho, e às vezes a gente pega assim, município que tem muita viela, tem muito lugar pequeno para fazer limpeza, a mini carregadeira. A mini carregadeira nossa, modéstia à parte, a melhor do mercado, né? E faz uma diferença quando a gente trabalha. Não, é o equipamento que acho que nós mais usamos. É mais versátil, né? Ela é fácil, né, de transportar, né? Como o nosso município, o território dele é pequeno, ele é grande de população, mas o território é pequeno, eu consigo movimentar ela na cidade inteira. Ajuda muito, como ele disse, para vielas, pequenas manutenções. Mas a mini carregadeira também ajuda também nas obras de grande porte. Tudo vai depender da escala que você vai fazer. Então, numa obra de pavimentação, como ele disse, começa ali pela drenagem. Então, depende da drenagem que você vai executar, você vai usar a retroescavadeira. Depende a drenagem que você vai fazer, você vai usar a escavadeira hidráulica. Tudo depende do porte que você vai executar. Por exemplo, nesse momento, nós estamos executando umas obras de drenagem lá da Avenida das Lérias do nosso município. Está lá a escavadeira. Está lá porque são escavações profundas, precisa de um equipamento mais pesado para conseguir fazer essa escavação. E logo depois vem a escavadeira, vem a retroescavadeira, vem a mini carregadeira. Então é um conjunto de equipamentos que você consegue agregar ali para ter uma obra de qualidade e manutenção de qualidade, né, Luiz? E aí a questão do tamanho dos equipamentos, né, dimensionamento por obra, por trabalho, a gente pensa, inclusive, na produtividade. Quando a gente fala de obra pública, nós temos que pensar que nós estamos impactando para bem local, porque nós vamos deixar uma benfeitoria, mas, de uma certa maneira, aquele bairro, aquela rua, ela já existe. Então, já tem pessoas que transitam, né? Então, também precisa de um equipamento de alta performance para que aquela obra atenda o cronograma, né? Para que ela não atrase. Imagine pegar um equipamento que para o tempo todo, ou que realmente é um equipamento que tem uma produtividade mais baixa do mercado, que aí a regra de licitação acaba sendo um dos entraves. Tem rua em São Paulo que a gente já esqueceu que existe. Então. Já existiu. A rua não é da máquina agora. Olha o transtorno disso, né? Então, não consegui atender o cronograma, você desvia trânsito, você para um determinado, exemplo, parque, né? Um determinado território ali, e não consegue performar. Então, o equipamento, quando nós estamos falando de obra pública, e obra privada também, né? Porque tudo tem cronograma, precisa ser um equipamento de alta produtividade. Produção, né? Hoje, tempo é dinheiro. Então, produção, quanto mais rápido você terminar, menos você vai gastar e menos você vai impactar.
Então, o equipamento ele é essencial, a escolha do equipamento, tanto no setor público ou particular, ele é indispensável. E aproveitando, Renato, né, obviamente, aí, todos esses anos de experiência, se você puder explicar um pouco para a nossa audiência, como que é decidido quais obras elas serão realizadas, né? E como que eu, empresa, eu, profissional, posso participar de uma licitação? Existe o planejamento, né? Então, todo município deve planejar o seu próximo ano, né? Então, no nosso município, nós planejamos todo o orçamento dentro daquilo que é possível, e aí nós incluímos aquilo por exemplo, é a necessidade ou que o prefeito deseja, ou que o gestor deseja. E em cima disso, você planeja. E também vai diante também das suas condições financeiras, né? Porque a lista de coisa para fazer não acaba nunca, né? Não, é interminável. Eu estou há 11 anos lá como gestor, eu já achei em algum momento que eu falei, vou acabar com todos os problemas. Não acaba. Aparece mais. O município ele é um organismo vivo, eu sempre gosto de dizer isso. Ele está sempre em movimento. Então, por mais que você faça muito bem feito aquela obra, ele tem algum problema de vazão, afunda. Hoje mesmo, tem 2 ruas que teve um problema com afundamento. Tivemos que mandar lá a reta escavadeira para abrir e ver o que está acontecendo. Cedeu 2 tubos. Mas isso é ao longo de 5 anos, 10 anos. Só que o município é grande, então sempre pipoca muito. Muito. Então, é muito importante essa questão do equipamento, né? Exatamente. E aí, voltando à questão do planejamento, né? Você consegue planejar o que está previsto. Fala assim, eu quero fazer uma melhoria numa rua, eu quero ampliar tal ponto da cidade, né? Oferecer um serviço, uma área de lazer diferente, mas a gente tem muita questão da manutenção emergencial, principalmente quando a gente fala de tempo de chuva, né? O transtorno que gera... A cada dia está aumentando mais, ou tá muito, muito louco, né? A questão do clima, né? Por exemplo, em janeiro não choveu. E pelo menos no nosso município, pouco choveu. E quando choveu, veio o mundo veio abaixo. Tudo, né? Então, por isso a necessidade de, pelo menos, você fazer a manutenção preventiva. Nós temos um piscinão na cidade, ontem desassorear esse piscinão, desassorear os principais córregos, a questão de limpezas. Então, a questão da mini carregadeira, ela ajuda muito nessa situação, a própria escavadeira, a reta escavadeira. Então, a prevenção ela é muito importante. E como é que você faz a prevenção? Você tem a limpeza manual e tem a limpeza mecanizada, né? Exatamente. Mas, Renato, assim, no caso, como você mencionou, né? Dependendo, obviamente, né, querendo ou não, quando a gente leva em consideração que a partir do momento que a gente elege os nossos representantes, cada um tem a sua, né, o seu viés de, não, esse aqui é o que eu vou dar foco, aplica né? o seu plano de governo. Exatamente, porque foi para isso que, né, foram colocados lá. A partir do momento que essa decisão é tomada, e, não, beleza, a gente vai fazer uma melhoria X, a gente precisa determinar aqui essa obra. Como que a gente vai escolher as empresas que vão assessorar essa obra, que vão atender? Como é que funciona mais ou menos assim a parte de licitação? Depende do que você vai licitar, você tem que elaborar o projeto, né? O projeto, planilha, ver a questão orçamentária, e agora mudou a lei, né? Era a antiga, a lei de licitação era 866, agora é 14133. Então mudou um pouco as regras. E a gente tem uma regra agora que é muito... já existia, mas agora melhorou. A questão de você fazer uma ata de registro. Então, por exemplo, eu mesmo vou soltar uma ata de registro agora. Essa ata de registro, você relaciona todos os possíveis equipamentos que você vai precisar ao longo do ano, coloca lá X horas para atender no mínimo 12 meses e solta essa ata. Então, a empresa que ganhar, que é via pregão, o que ela ganhar, a empresa que for a vencedora, ela vai fornecer o equipamento para o município durante 12 meses. Durante 12 meses eu não posso contratar ninguém fora. Só aquela empresa que ganhou, que é uma garantia. Sim. Qual é a garantia? A garantia que ele vai nos atender por um ano e a garantia dele é que nós vamos só buscar ele. Então registra o valor e ele faz aquele valor para nós durante 12 meses. A nova regra agora autorizou, que era algo que a gente precisava muito e muito importante, para tirar um pouco da burocracia, que agora você pode renovar a ata. Antes a ata era só 12 meses. Agora a ata pode ser até 24 meses. E que obra que dura só 12 meses hoje em dia, né? Não tem jeito. E a ata ela serve exatamente
Às vezes você não contrata o equipamento, eu não consigo contratar o equipamento para desassorear. Talvez eu vou desassorear lá, acabou o serviço. Mas eu sei que vai assorear de novo. Então eu tendo a ata, eu já tenho a garantia do equipamento, né? Tenho a garantia do profissional. E geralmente nós contratamos o equipamento já com o operador, com todos os custos, graxa, óleo, que tira um pouco da burocracia para nós. Isso avança no atendimento. Isso é muito importante para nós. Então, assim, e isso é tudo publicado no Diário Oficial, as empresas interessadas sempre têm que estar lá buscando, tem as palavras-chave, né? Então, locação, se você buscar lá locação, a empresa que conhece, vai aparecer no Brasil inteiro lá o município que está soltando algum tipo de licitação referente aberto, né? a contratação de equipamentos. E aí nós temos também a contratação de obras, que aí a obra já vem com a empresa, né? Então, nós estamos com uma obra agora de drenagem muito grande no município. Acabamos de terminar uma obra de pavimentação, né? Que 70% da obra é equipamento pesado. E agora nós soltamos uma outra, que é para desassorear o piscinão, para fazer drenagem. Aí, esse equipamento ele já vem junto com a empresa. Aí a empresa ela escolhe o tipo de equipamento que ela deve atender lá. Mas basicamente é o mesmo do nosso. Se é uma drenagem de pequeno porte, vai ser uma reta escavadeira. Se é uma drenagem de grande porte, vai ser uma escavadeira hidráulica. E Luiz, de certa forma, aprofundando ainda mais esse assunto, uma vez que a empresa é selecionada para prestar um serviço, seja também, ou faz a locação de alguma máquina, né, para o órgão público, quais são as obrigações de ambas as partes? Assim, quem que faz a operação da máquina, manutenção, que cuida das avarias, questão do combustível, como é que funciona isso? Existem vários modelos, né? Existe a possibilidade da prefeitura locar, porque ela está sem equipamento. Então vamos pensar assim, o equipamento que ela tem na frota lá, problema mecânico, vida útil, né? A gente tem também diversos órgãos públicos aí com equipamento defasado, pela dificuldade de aquisição, sim, orçamentária. O custo de renovação de frota não é brincadeira, exato, né? E aí, o que pode ser feito? Posso locar o equipamento e utilizar o operador que a prefeitura, que o município, o órgão público já tenha. Quando eu faço esse tipo de locação, o responsável, o locador, né, do equipamento, ele tem responsabilidade nas manutenções preventivas, que são as manutenções que têm prazo já para ocorrer. Então, se o equipamento tem um plano de manutenção de múltiplos de 250 horas, então a cada 250 horas ele vai cumprir lá a manutenção básica e os itens de desgaste básico. Pneu, né, o embuchamento. Mas o órgão público, quando ele utiliza esse equipamento, mesmo locado, ele tem as obrigações normais, como qualquer proprietário. Fazer a lubrificação diária, o operador fazer o checklist diário do equipamento, então verificar todos os fluidos, reportar se alguma luz, né, de anomalia acender. E, obviamente, se ele tiver alguma avaria no trabalho, que pode ocorrer, peguei um galho aqui, quebrou o para-brisa, isso é uma avaria, isso não é um defeito do equipamento. Então aí quem está alocando, né, no caso o órgão público, ele vai ter que arcar com esse custo, porque isso é uma avaria, o equipamento não desgastou por conta do desgaste natural, né? Sim. Então, e assim, até combustível, né, todo pregão tem essas regras muito bem estabelecidas. Eu acho que um caso muito interessante que a gente tem hoje, inclusive para órgão público, para grandes frotas, para grandes empresas, que é bacana e a gente consegue medir a produtividade do equipamento, é a nossa telemetria. Hoje a nossa telemetria, ela consegue, com muita facilidade, muita exatidão, falar assim, que horas esse operador começou a trabalhar? Esse equipamento ficou disponível para o órgão público, esse equipamento trabalhou para o órgão público quantas horas em tal período? Porque a nossa telemetria hoje tem um dashboard completo de horas trabalhadas, até de regime de trabalho. Eu consigo ver se o meu equipamento trabalhou no regime severo ou regime máximo de produtividade dele, ou se ele ficou ocioso. Então, deixa eu te interromper, Caio, se me permite. Esse tipo de serviço é possível também o órgão público contratar para os equipamentos próprios? Os nossos equipamentos case hoje vêm de fábrica com a telemetria. Então, todo cliente, eu tenho um grande locador, né? Ele ganhou a licitação do Estado de São Paulo. Uhum. Então, ele comprou lá 100 equipamentos case de diversos modelos. Hoje, todos os nossos equipamentos saem com telemetria.
E o nosso cliente tem um acesso no perfil dele que ele consegue ver cada equipamento. Então, se a prefeitura montou uma licitação... É um sonho para mim. Se a prefeitura montou uma licitação hoje e comprou lá uma escavadeira nova, que a gente até já estava conversando, né? Isso. Que é da necessidade e tal. O equipamento novo hoje, eu consigo saber a produtividade, consigo saber a média de consumo, consigo saber remotamente se esse equipamento apresentou uma falha. Então, meu operador não viu que está dando um alerta X lá no painel, mas eu, pela telemetria, consegui ver aqui que o equipamento... E nós, lá da Brasif, pelo nosso plano de manutenção, nós também fazemos um monitoramento remoto da nossa frota em todos os nossos estados e a gente consegue verificar seu orímetro está vencendo, você precisa fazer a revisão. Seu equipamento está com um alerta aqui, temperatura alta. Cliente, seu equipamento realmente está com temperatura alta? Eu vou falar com o operador. A gente pede o contato do operador, conversa com o operador, vê qual que é o regime de trabalho. Então a gente consegue fazer hoje um atendimento remoto, inclusive visando assim, nós vamos disponibilizar o técnico para estar se deslocando. Nós temos, pegar o estado de Minas, por exemplo, os deslocamentos mais curtos lá são 200 quilômetros da filial. É complicado você pegar um técnico e falar assim, vai lá ver o equipamento do cliente, ele vai chegar lá, vai olhar o defeito, às vezes não vai ter a peça, porque antes da telemetria não tinha como você ter nenhum indício. Apesar que o cliente ajuda muito, o cliente é o que está no dia a dia. Tá sentindo a máquina todo dia, né? O que ele fala para mim é regra. Então toda vez que um cliente me liga, eu falo, não, vamos ver que ele nunca vai ligar, porque ele, nossa, principalmente para a área de serviços, né? Porque eu gosto da área de serviços. Ele liga porque ele tem um problema. Então nós temos que realmente dar muita atenção. Mas hoje com a telemetria, o meu técnico fala assim, tá dando alerta de temperatura. Poxa, eu tenho que levar fluido, eu tenho que verificar a correia, eu tenho que verificar o sensor. Então a gente já sai munido de informação para não perder esses 200 quilômetros. Perder, que eu digo, deixar o equipamento do cliente parado, Exato. Voltar a solicitar uma peça, voltar de novo. É que hoje os equipamentos são todos eletrônicos, né? Hoje o mundo é diferente, né? As máquinas evoluíram muito. Então, as nossas máquinas, você consegue esse dashboard completo, até falar assim, olha, se o operador trabalhou tantos dias na semana, o regime foi tanto, determinada obra teve tal custo de combustível, teve tal custo do equipamento, porque Nossa. É muito exato. Esse Excelzão aí na sua mão... Hoje nós temos uma escavadeira hidráulica lá, que é 220, né? A CX 220. Então hoje esse equipamento ele está muito mais moderno, porque ele já era moderno. Já era moderno. E hoje ele está muito mais moderno. Totalmente. E esse é um equipamento que a gente tem comercializado muito. Esse é um equipamento que a gente tem telemetria. E aí nós da Brasif é bacana, né? Nós temos um telão na nossa central de serviços e a gente consegue ver inclusive os alertas. Então tem um mapa de todas as nossas regionais. E a hora que pinta um alerta vermelho, ele me dá um aviso. Ali a gente sabe que tem um alerta crítico, que é alguma coisa realmente relacionada à saúde do equipamento. Motor, né, uma pressão de óleo, algo que coloque em risco o equipamento do cliente. Então a gente já faz um contato rápido. Às vezes o cliente mesmo não percebeu. E nós ali já vimos com o monitoramento da telemetria. Nós falamos antes aqui da importância, né? Então eu estou há 11 anos na frente do setor, né, de infraestrutura. Mas pelo menos uns 4 anos nós sofremos muito. Por equipamentos quebrados. Né, por falta de manutenção. E quase 70% do que nós atendemos na cidade é com o equipamento próprio. É com a mão de obra própria. Então, você não ter o equipamento correto, ou não ter o equipamento tá disponível, ter lá toda a sua garantia, toda a revisão, prejudica demais o atendimento na ponta. Porque quando você vai, nós temos uma região de muitas chácaras, né? Então ainda tem bastante ruas sem pavimentação, que precisa de manutenção praticamente diária. E é duro você falar isso pro morador. O meu equipamento está quebrado. Meu equipamento está quebrado. Então, você ter um equipamento de qualidade é muito importante para atender a demanda dos moradores, que é muita, né? Igual nós falamos aqui, um organismo vivo, principalmente essas ruas de terra, ela demanda muito de manutenção. Às vezes até de uma escavadeira, até de uma moto niveladora, é muito importante. Então, assim, você falando dessa questão que vocês acompanham, eu preciso contratar esse serviço aí. Bom, meus queridos, que
papo excelente. Eu sei que a gente poderia continuar aqui por muito mais tempo, mas a gente precisa finalizar o episódio. Luiz, muito obrigado de novo. Você pode ter certeza que durante esse ano a gente vai te puxar novamente para participar aqui. Muito obrigado. E se você quiser dar um recado final aqui para o pessoal que está nos assistindo em relação ao que a gente discutiu. Bom, eu que agradeço. É um prazer falar dos nossos produtos, falar da nossa marca, da nossa eficiência e do nosso empenho. Os nossos clientes podem sempre contar aí com a Brasif e com os equipamentos Case. Exatamente, Renato, que prazer enorme te conhecer, prazer ver aí o trabalho que você vem desenvolvendo. Também pode deixar aí o seu recado para a nossa audiência. Primeiro, dar os parabéns pela iniciativa desse programa. Acho que é importante levar essa informação, não só na parte do privado, como do público, para as pessoas poderem entender, né, qual a dificuldade do dia a dia e o que a gente pode melhorar, né? Na nossa entrevista eu já saí com atendimento aqui, né, Luiz? E queria deixar as minhas redes sociais, se você me permitir. Gestor_Germano, tá lá no Instagram, quem puder seguir a gente lá, acompanhar, vai ver tudo isso que nós falamos e um pouco mais. Na prática, né? Na prática, né? É isso aí. Pô, muito obrigado novamente. Então, eu tenho um encontro marcado com você daqui 15 dias com mais um episódio do Papo de Máquinas. Até lá, prazerzaço, fique bem.